3 milhões de toneladas de peixe são exportadas anualmente pela Noruega para 150 países diferentes, consolidando o país como uma superpotência marítima incontestável. Por que os engenheiros decidiram investir quase 1 bilhão de euros para perfurar o granito sólido em vez de simplesmente contornar a costa? À primeira vista, a Península de Stad parece apenas uma curva inofensiva no mapa acidentado da Noruega. Mas na prática, ela representa uma armadilha geográfica, onde o oceano ignora qualquer lógica de navegação. Sem a criação de uma passagem segura, a economia e a logística da costa oeste permanecem reféns de um gargalo que decide o destino de cargas e tripulações em questão de minutos. Mas isso é apenas o começo. 16 milhões de pés cúbicos de rocha sólida precisam ser removidos de uma montanha inteira para que o mar seja escondido dentro dela. Engenheiros tomaram a decisão de desafiar a geografia local, partindo o relevo ao meio para acomodar o primeiro túnel de navios do mundo. O equipamento gradualmente perfura o granito com precisão milimétrica, ignorando a resistência da pedra bruta. Pode-se notar como a escala do projeto exige investimentos que ultrapassam a marca de 1 bilhão de euros. O processo está apenas ganhando velocidade. O Mar do Norte e o Mar da Noruega colidem exatamente neste ponto, gerando uma colisão de forças invisíveis e monumentais. Vê-se como a topografia submarina rasa altera o comportamento das águas, criando o fenômeno das ondas cruzadas. Ondas de 30 metros de altura, o equivalente a um prédio de 10 andares, surgem de direções opostas simultaneamente. A câmera desliza ao longo da superfície revolta, onde o navio é atingido por todos os lados como se estivesse em uma máquina de lavar gigante. Depois, fica mais complexo. 110 dias por ano, no mínimo, este trecho específico é transformado em uma zona de guerra climática persistente. As tempestades raramente terminam, operando em pausas breves que enganam os marinheiros menos experientes. Mesmo com a interrupção dos ventos, as ondas assassinas continuam a rolar com energia cinética residual. Apenas parece óbvio que a navegação deveria ser suspensa, mas na prática, as embarcações de carga e passageiros são forçadas a operar em uma roleta russa diária. Tudo só se complica. 30 vidas foram perdidas e 45 acidentes graves foram registrados nestas águas desde o término da Segunda Guerra Mundial. Janelas de tempo para uma passagem segura podem durar 4 horas ou fechar completamente em apenas 30 minutos. Balsas, navios de carga e traineiras de pesca aguardam ansiosamente por uma oportunidade mínima de trânsito. O metal dos cascos de aço é testado até o limite estrutural pelas pressões hidrodinâmicas extremas. Nesta etapa, não termina. 16 milhões de pés cúbicos de detritos rochosos serão extraídos para garantir que a navegação não dependa mais da sorte ou da habilidade extrema. O projeto visa estabilizar uma autoestrada comercial vital que sustenta a exportação global de recursos marinhos. A perfuração sistemática do granito substitui o caos das ondas por um canal controlado e previsível sob a montanha. O material rochoso é removido enquanto as escavadeiras operam em turnos ininterruptos. Transição para o próximo nível. O aço dos navios deixará de enfrentar as paredes de água de 30 metros para deslizar por um corredor de pedra estático. A segurança de toda a costa oeste norueguesa depende da conclusão desta abertura artificial na Península de Stad. Cada explosão controlada e cada centímetro de rocha removido aproximam a logística marítima de uma nova realidade tecnológica. O fluxo de mercadorias seguirá futuramente por dentro da terra, evitando o confronto direto com o oceano esmagador. Assim, o material bruto da montanha dá lugar ao primeiro túnel náutico da história, e o caminho para o transporte seguro prossegue conforme o planejado. 3 milhões de metros cúbicos de rocha sólida. Este é o volume colossal de material que deve ser extraído das entranhas da península para viabilizar o projeto. Por que abandonar as rotas marítimas convencionais para investir em uma obra subterrânea sem precedentes? Aparentemente, navegar contornando a costa seria a escolha óbvia, mas as águas de Stadhavet são perigosas demais para as embarcações modernas. A solução reside na construção do túnel de navios de Stad.
uma estrutura que ignora as ondas ao perfurar diretamente a base granítica da montanha. Este corredor titânico terá 37 metros de altura interna, permitindo que navios de cruzeiro naveguem com todas as suas antenas e mastros intactos. Mas isso é apenas o começo. Com uma largura de 26 metros, o canal oferece espaço suficiente para a passagem segura de embarcações robustas em um fluxo contínuo. Pode-se notar como o desafio logístico se manifesta na remoção da pedra, exigindo uma precisão técnica absoluta. Para transportar todo o volume de granito extraído, seriam necessárias 750 mil viagens de caminhões basculantes pesados. À primeira vista, a ideia de remover uma montanha inteira parece simples, mas na prática, a geologia local exige uma abordagem fragmentada e cautelosa. 750 mil viagens de caminhão representam uma frota quase infinita em movimento constante pelas estradas. O método de construção não utiliza uma perfuração horizontal contínua como uma broca comum, mas sim uma escavação descendente por camadas sucessivas. Primeiramente, as equipes removem o teto do túnel para estabilizar a abóbada superior com segurança reforçada. Depois fica mais complexo. O nível do solo desce gradualmente, aprofundando o canal até que ele atinja 12 metros abaixo do nível do mar. Vê-se como as escavadeiras hidráulicas massivas e as cargas de explosivos fatiam o granito em blocos gerenciáveis. O processo está apenas ganhando velocidade. Nas paredes, a rugosidade resultante das detonações convencionais criaria fissuras e pontas irregulares que interferem na hidrodinâmica. Porque a suavidade das paredes é um fator crítico para a segurança da navegação. Em túneis rodoviários, o revestimento de concreto comum resolve as irregularidades superficiais de forma eficiente. No entanto, em um canal submerso, a rocha áspera gera turbulência excessiva no fluxo da água, o que poderia fazer com que o navio perdesse o controle direcional. Para evitar o movimento caótico do fluido, os engenheiros noruegueses aplicam uma tecnologia de corte de precisão absoluta. Fios de diamante industriais, cravejados em cabos de aço de alta resistência, giram em velocidades alucinantes para moldar a rocha. O equipamento gradualmente corta o granito como se fosse um material macio, eliminando qualquer resistência residual na superfície. Transição para o próximo nível. Esse método garante que as paredes fiquem perfeitamente lisas, unindo a força bruta da dinamite à precisão da joalheria em uma escala monumental. A câmera desliza ao longo da rocha polida, onde o brilho do corte revela a integridade da estrutura final. E isso ainda não é o limite. O material extraído precisa ser processado e reaproveitado para não sobrecarregar o meio ambiente local. O equipamento de monitoramento sísmico registra cada vibração, enquanto as camadas inferiores são removidas nível por nível. Pode-se notar o silêncio que sucede o corte dos fios de diamante, contrastando com o impacto das escavadeiras no fundo do fosso. Nesta etapa, não termina o desafio de engenharia. A estabilização das paredes laterais ocorre simultaneamente ao aprofundamento do leito, garantindo que a pressão da montanha não comprometa o vão de 26 metros. Vê-se como o canal começa a tomar sua forma definitiva, conectando dois fior através de uma linha reta subterrânea perfeitamente executada. Tudo só se complica com a proximidade do nível do mar, onde a gestão da água infiltrada exige bombas de alta capacidade, operando sem interrupção. Construir o buraco é apenas metade da batalha técnica enfrentada pelos especialistas na Escandinávia. O material rochoso deixa a frente de trabalho, seguindo para as áreas de depósito externas de forma organizada. O aço dos cabos e a dureza dos diamantes encerram sua função nesta seção da parede granítica. O fluxo do projeto transita agora para a fase de estruturação interna definitiva. 426 milhões de euros foi o orçamento inicialmente aprovado para a execução desta obra sem precedentes na engenharia naval. Porque uma operação de inundação controlada é considerada o desafio hidráulico mais crítico do século XXI?
O represamento de uma massa de água da magnitude do Atlântico Norte exerce uma pressão física que, se liberada sem controle, destruiria instantaneamente toda a infraestrutura interna e causaria o colapso estrutural das paredes de pedra. Mas, na prática, o planejamento antecipa essa força bruta através de um sistema de equilíbrio estático milimétrico. Durante toda a fase de construção, o túnel é mantido em um estado de dessecação absoluta, isolado do oceano por barragens de aço temporárias instaladas em ambas as extremidades. Pode-se notar como o interior deste casulo seco recebe tecnologias de sinalização que rompem com os padrões industriais convencionais. Vê-se como faixas contínuas de diodos emissores de luz, os LEDs, percorrem toda a extensão das paredes, assemelhando-se visualmente a uma pista de pouso de alta tecnologia. Mas isso é apenas o começo. Essas linhas luminosas desempenham uma função técnica vital como o principal sistema de navegação da estrutura. Em um ambiente confinado sob milhões de toneladas de rocha, o sinal de posicionamento global por satélite pode apresentar falhas críticas de precisão. Por isso, os capitães conduzem suas embarcações orientando-se estritamente por essas trilhas de luz coloridas, que delimitam a trajetória segura dentro do canal. O processo está apenas ganhando velocidade. A transição para a operação real ocorre através da ativação de válvulas de inundação especializadas. À primeira vista, o preenchimento parece um processo simples, mas na prática, a água deve entrar de forma gradual para equalizar a pressão interna com a externa, tonelada por tonelada. Somente quando os sensores indicam que o nível hidrostático interno é idêntico ao do mar externo, é que as barreiras de aço são removidas. Nesta etapa, não termina o controle rigoroso. O gerenciamento de navios com deslocamento de milhares de toneladas dentro de um tubo de pedra exige um protocolo de tráfego de sentido único. O sistema operacional estabelece que as embarcações naveguem rumo ao norte durante um intervalo de 60 minutos, invertendo o fluxo para o sul na hora subsequente. Tudo isso é coordenado por um centro de tráfego de embarcações, que opera com a mesma lógica técnica de uma torre de controle aeroportuário. Equipamentos de radar, sensores térmicos e câmeras infravermelhas realizam o monitoramento constante de cada centímetro da via. Se um navio cessar o movimento por qualquer falha mecânica, o sistema de vigilância detecta a anomalia de forma instantânea. A entrada do túnel, projetada pelo escritório de arquitetura Snorreta, atua como o primeiro nível de defesa física da estrutura. Pode-se notar como as margens da montanha não formam um corte vertical simples, mas sim terraços de pedra escalonados. O equipamento gradualmente moldou esses degraus para que funcionem como dissipadores cinéticos de energia. Eles fragmentam a força das ondas oceânicas antes que o fluxo hídrico penetre no interior do túnel, utilizando a geometria para domar a dinâmica da natureza. Inovar em uma escala geológica desta magnitude impõe custos financeiros que superam as previsões mais conservadoras. O valor inicial de 426 milhões de euros sofreu um impacto severo devido à inflação global e à complexidade geológica encontrada durante as perfurações. Vê-se como o orçamento expandiu até atingir o patamar de 880 milhões de euros, o que representa o dobro da estimativa projetada originalmente. Tudo só se complica com as variáveis econômicas externas. Esta explosão nos custos operacionais e de materiais desencadeou uma instabilidade no cenário político da região. O governo norueguês respondeu à pressão orçamentária com a decisão de congelar temporariamente o progresso do projeto para reavaliação. O material permanece sob estrita observação técnica, enquanto as definições financeiras aguardam uma resolução. O fluxo fundido da gestão pública busca um equilíbrio entre a viabilidade econômica e a conclusão desta infraestrutura histórica. Assim, o projeto atinge uma fase de espera técnica, onde o planejamento financeiro deve se alinhar à realidade física da montanha. 81% de todo o tráfego marítimo atual da região poderá utilizar a nova passagem de forma eficiente.
Por que o parlamento decidiu intervir nas diretrizes do projeto de forma tão incisiva? Aparentemente não é complexo entender a necessidade de infraestrutura, mas na prática os legisladores compreenderam que a questão transcende a cronologia das obras, tratando-se de sobrevivência e estratégia nacional de longo prazo. Isso resultou na reabertura imediata das negociações com os empreiteiros, focando na otimização de cada recurso financeiro investido, sem que qualquer protocolo de segurança fosse negligenciado no processo. Pode-se notar como as limitações físicas do túnel definem sua finalidade técnica específica. O projeto está ganhando velocidade, mas a nova autorização oficial para o prosseguimento das etapas é aguardada apenas para o ano de 2026. Vê-se como o túnel possui dimensões gigantescas, embora não seja infinito em sua capacidade de recepção. Navios porta-contêineres de escala global, como os pertencentes à classe Panamax, possuem larguras excessivas para a transposição da estrutura e continuarão a enfrentar as tempestades em mar aberto. Mas isso é apenas o começo. O túnel nunca foi projetado para embarcações de grande calado transoceânico, mas sim para a frota costeira que sustenta a logística interna. A economia real manifesta-se diretamente no consumo de combustível e na manutenção da regularidade das rotas comerciais. Atualmente, os navios consomem toneladas de diesel enquanto enfrentam ondas de grande magnitude ou permanecem ancorados por dias, aguardando condições climáticas favoráveis. Com a nova rota, o trajeto é encurtado consideravelmente e o motor não precisa lutar contra a resistência hídrica extrema. 60% é o índice de economia de combustível que as embarcações menores podem atingir ao utilizar a nova estrutura. Por que essa redução é considerada uma vitória ambiental disfarçada em um projeto de engenharia civil? A resposta reside na diminuição direta das emissões de carbono e na garantia absoluta dos prazos de entrega das mercadorias. O equipamento gradualmente garante que o peixe chegue fresco ao destino e que o transporte de passageiros ocorra com riscos minimizados. Tudo só se complica para quem não conhece a tradição técnica norueguesa de lidar com terrenos hostis. 160 km por hora é uma velocidade comum em vias terrestres, mas na Noruega, a engenharia trata o granito sólido com a facilidade com que se manipula manteiga. O país não apenas realiza construções subterrâneas, mas demonstra uma obsessão técnica por esse modelo de transporte. Existem atualmente mais de 1.100 túneis rodoviários perfurando a complexa paisagem geográfica do território. 50 dessas estruturas mergulham profundamente sob o nível do Oceano Atlântico. Entrar na escuridão da Terra é um processo banal para os cidadãos locais, comparável a tarefas cotidianas repetitivas. 24,5 km é a extensão exata do túnel de Laerdal, o mais longo do mundo em sua categoria. O processo está apenas ganhando velocidade quando se analisa a psicologia aplicada à engenharia de tráfego. Dirigir por toda a sua extensão consome 30 minutos de navegação terrestre contínua. Para evitar o fenômeno da hipnose rodoviária ou crises de pânico, os engenheiros implementaram um sistema sofisticado de iluminação. A cada 6 quilômetros, instalam-se cavernas artificiais iluminadas com tons de azul brilhante que simulam a luz do amanhecer. 392 metros abaixo da superfície do mar é a profundidade máxima do projeto Hogfast. Por que construir o túnel subaquático mais profundo do mundo em condições tão extremas? A pressão da água nessa cota é esmagadora e exige reforços estruturais massivos em cada metro de avanço. Mas isso ainda não é o limite das capacidades técnicas demonstradas. Na escuridão pressurizada do leito marinho, os engenheiros estão instalando rotatórias de trânsito subaquáticas complexas. Vê-se como o motorista pode escolher entre seguir para uma ilha específica ou continuar o trajeto em direção ao continente dentro de um cruzamento circular iluminado sob o oceano. O metal e o concreto se deitam em camadas uniformes para formar uma cidade técnica subterrânea protegida das ondas. Para a Noruega, o túnel de navios de Stad não representa um milagre isolado de engenharia. Transição para o próximo nível.
O material e a logística agora seguem adiante pela cadeia de desenvolvimento nacional. 27 bilhões de dólares é o cálculo preciso para viabilizar infraestruturas que desafiam a lógica geográfica convencional. Por que a engenharia norueguesa decidiu subverter décadas de conhecimento em túneis rodoviários? A resposta reside na inversão de uma técnica consolidada, onde a prioridade de isolar a água para a passagem de veículos cede lugar ao confinamento do fluxo marítimo dentro de uma estrutura escavada. Mas isso é apenas o começo de uma visão que transcende a rocha sólida e avança em direção aos fiordes. Pode-se notar como a ambição tecnológica se volta agora para abismos aquáticos que inviabilizam tanto pontes suspensas quanto túneis subterrâneos tradicionais, devido à profundidade extrema. A proposta técnica concentra-se em túneis flutuantes submersos, uma estrutura composta por 2 cilindros gigantescos de concreto posicionados a 30 metros abaixo da superfície. Vê-se como o equilíbrio é mantido por pontões flutuantes e ancoragens fixadas no leito marinho, permitindo que navios transitem sobre a estrutura enquanto veículos circulam em seu interior. Se a passagem para embarcações em estade já é considerada incomum, o conceito flutuante transpõe a barreira da ficção científica para a realidade prática. O processo está apenas ganhando velocidade. 3 milhões de metros cúbicos de rocha serão extraídos das entranhas da montanha para dar vida ao projeto. À primeira vista, esse volume colossal de detritos pareceria um problema logístico, mas na prática, ele se torna a base para a expansão urbana de Moloi. O material retirado servirá para a fundação de um distrito inteiramente novo, sustentando hotéis, centros comerciais e zonas residenciais sobre o que antes era um obstáculo natural intransponível. Nesta etapa não termina o planejamento estratégico da obra. O equipamento gradualmente prepara uma plataforma de observação para gerenciar o fluxo de visitantes atraídos pelo impacto visual da operação. O fenômeno técnico ocorre quando navios de cruzeiro de grande porte desativam seus radares de tempestade e iniciam a entrada silenciosa na montanha. O metal da carcaça desliza para dentro da terra, marcando o controle humano sobre os elementos físicos mais agressivos da costa nórdica. Tudo só se complica se analisarmos a resistência mecânica necessária para tal operação. Onde a natureza estabeleceu barreiras de ventos e ondas letais, o homem aplicou soluções de matemática avançada, concreto de alta densidade e detonações controladas de dinamite. O túnel de Stade funciona como um monumento à persistência técnica contra as condições climáticas extremas. Enquanto tempestades com ondas de 30 metros de altura dissipam energia no exterior, as embarcações mantêm seu curso pelo núcleo rochoso, sob a iluminação de sistemas de diodos emissores de luz de tons suaves. A câmera desliza pelo interior calmo, contrastando com o caos marítimo externo que permanece para trás. O material geológico permanece imóvel, mas a engenhosidade permitiu a criação de uma passagem através de sua estrutura. Assim, o fluxo de navegação segue adiante pela cadeia logística, garantindo a integridade da rota. 3.200 quilômetros. Essa é a extensão total da barreira de aço que atravessa desertos áridos para delimitar territórios. Do outro lado do globo, um escudo de concreto de proporções titânicas mergulha nas profundezas das águas gélidas do Japão, projetado para conter o avanço do oceano. Por que é necessário cravar postes de aço de 9 metros de altura em terrenos que oscilam entre areia movediça e rocha sólida? À primeira vista, a tarefa parece impossível sob as condições climáticas extremas. A resposta reside no cálculo preciso da profundidade e na resistência mecânica dos materiais, que garantem a estabilidade das fundações contra a força bruta da natureza. A montagem dessas infraestruturas monumentais exige um planejamento que antecede a fixação de qualquer pilar metálico no solo. Nos Estados Unidos, o obstáculo primário não é logístico, mas geológico, devido à composição variável do terreno ao longo da linha fronteiriça. Em certas regiões, as equipes operam em desertos de areia fina que podem comprometer a sustentação de equipamentos pesados de grande porte.
O processo está apenas ganhando velocidade. Em trechos situados no Arizona e na Califórnia, o solo apresenta uma camada de granito e rocha sedimentar com densidade comparável à do concreto armado. Vê-se como as equipes de topografia realizam perfurações técnicas para coletar amostras de solo e determinar a elevação exata de cada seção. O equipamento gradualmente mapeia o que está oculto sob a superfície, pois qualquer erro de cálculo compromete a integridade da barreira. Mas isso é apenas o começo. Antes da instalação, os engenheiros precisam vencer a resistência da crosta terrestre para estabelecer a base da estrutura. A abertura da fundação representa o primeiro grande embate físico contra o ambiente desértico. Para sustentar postes de aço com 9 metros de altura contra ventos de alta velocidade, a engenharia exige a criação de uma trincheira contínua e ininterrupta. Parece um processo simples de ESI. 400 toneladas de pressão são aplicadas diretamente sobre a crosta terrestre por rompedores hidráulicos acoplados a escavadeiras de grande porte. Por que utilizar equipamentos desse porte se a escavação comum parece mais simples? Aparentemente, a remoção de solo não é complexa, mas na prática, a resistência da rocha exige um impacto mecânico contínuo para fraturar as camadas mais profundas sem comprometer a estabilidade do terreno ao redor. O equipamento atua como martelos pneumáticos com o volume de um automóvel, golpeando a superfície de forma incessante para fragmentar e remover blocos maciços de pedra. Nesta etapa, não termina. Pode-se notar como o progresso é milimétrico, medido em polegadas sob um som ensurdecedor que domina o canteiro. O processo está apenas ganhando velocidade. Para elevar o ritmo dessa operação bruta e atingir a precisão geométrica necessária, entra em cena a valetadeira de corrente, uma máquina com estética industrial avançada, que opera com motores a diesel entre 250 e 400 cavalos de potência. Vê-se como a serra de corrente colossal corta o solo endurecido com a facilidade de uma lâmina em material macio. Enquanto as escavadeiras realizam a remoção do material mais grosseiro, a valetadeira avança para esculpir paredes perfeitamente verticais e retas. O equipamento aprofunda a vala até o nível exato estabelecido pelos cálculos dos engenheiros, garantindo que o fundo da trincheira permaneça plano e limpo. Simultaneamente, o sistema de esteiras transporta e projeta os detritos para fora da escavação. Tudo só se complica com a necessidade de velocidade. Graças a esse mecanismo, o que demandaria semanas de trabalho manual é finalizado em poucos dias, processando centenas de metros de forma contínua e ininterrupta. Mas isso é apenas o começo. Com a abertura nivelada na terra, inicia-se o processo de fortificação estrutural. Uma gaiola de aço, composta por barras verticais e laços horizontais, é inserida na cavidade como uma espinha dorsal metálica ao longo da fronteira. Transição para o próximo nível. Logo em seguida, uma camada de concreto reforçado, com espessura variando entre 10 e 20 centímetros, é vertida sobre a armadura. O metal se deita em camada uniforme sob o concreto para criar uma base estável e de alta resistência. Esta plataforma impede que o peso dos painéis de aço provoque afundamentos ou inclinações laterais indesejadas. À primeira vista, o concreto parece apenas um preenchimento, mas na prática, quando a mistura cura e se funde à gaiola de aço, forma-se um bloco de fundação contínuo. Este elemento estrutural é capaz de resistir a forças de torção massivas e à pressão constante exercida pelos ventos do deserto sobre a estrutura. Depois fica mais complexo. Com a base consolidada, o ambiente assume o aspecto de uma linha de montagem industrial sob o céu aberto. Chega o momento de posicionar os bolardes, que são os componentes mais visíveis do projeto. Estes elementos não são apenas postes comuns, mas tubos de aço ocos em formatos quadrados ou redondos, com paredes de 10 milímetros de espessura e altura de 9 metros. O design oco é uma decisão técnica estratégica para otimizar a logística de construção. Isso reduz o peso individual para o transporte, o que permite que os caminhões carreguem uma quantidade superior de unidades por viagem.
Cada um desses postes possui uma massa que varia entre 250 e 400 quilos. O equipamento gradualmente organiza a logística de chegada. Eles são transportados em caminhões de carga pesada, devidamente fixados com cintas de aço tensionadas para garantir a segurança absoluta durante o trajeto rodoviário. No canteiro de obras, a aplicação da força bruta é substituída pela precisão operacional dos guindastes. O material segue adiante pela cadeia. 4 a 6 postes de aço são unidos em uma área de fabricação dedicada para formar painéis modulares robustos. Por que os soldadores utilizam máquinas de alta potência para fundir essas estruturas diretamente no solo? A montagem prévia de componentes gigantescos no chão, em vez do alinhamento individual de cada poste dentro da trincheira, acelera drasticamente o ritmo de instalação no canteiro de obras. Mas isso é apenas o começo de um processo logístico complexo. Pode-se notar como o guindaste inicia a elevação do painel de aço, que atinge 9 metros de altura por 9 metros de largura. A estrutura metálica suspensa passa a agir como uma vela gigante sob o sol do deserto, onde qualquer rajada de vento lateral pode fazer o conjunto de toneladas oscilar perigosamente. De 2 a 3 trabalhadores no solo seguram cordas de guia com firmeza, aplicando força contrária ao deslocamento para posicionar a peça exatamente sobre a abertura da trincheira. O processo está apenas ganhando velocidade. Engenheiros utilizam níveis a laser de alta precisão e ferramentas de tensão assim que o painel atinge sua posição inferior. À primeira vista, o posicionamento parece uma tarefa puramente braçal, mas na prática, a verticalidade absoluta é a prioridade máxima da equipe técnica. Um erro de inclinação de apenas alguns graus é capaz de comprometer a integridade de quilômetros de muro, resultando em lacunas estruturais ou pontos de fragilidade inadmissíveis. O equipamento gradualmente ajusta a inclinação até que a conformidade técnica seja atingida. O painel é temporariamente fixado por soldas em âncoras na base para mantê-lo totalmente imóvel. Depois fica mais complexo, pois a estrutura aguarda a etapa de fundação definitiva. Caminhões betoneira manobram para despejar o concreto fresco diretamente na base, preenchendo cada centímetro do vazio existente entre a superfície de aço e as paredes de terra. Vê-se como o fluxo cinza ocupa o espaço subterrâneo, criando a ancoragem necessária para a estabilidade do conjunto. O concreto também é derramado dentro dos tubos de aço ocos em diversos trechos da construção. À medida que o material endurece, ele transforma cada poste individual em um pilar composto de metal e pedra artificial, elevando exponencialmente a resistência mecânica da barreira. Em zonas consideradas críticas, a base de concreto é estendida lateralmente por cerca de 1,5 m, formando uma plataforma subterrânea larga. Tudo só se complica para quem tentar transpor essa barreira por baixo. Esta plataforma não apenas distribui o peso monumental da estrutura de forma equilibrada, mas atua como um escudo subterrâneo contínuo. Qualquer tentativa de escavação de túneis sob o muro encontrará primeiro uma camada impenetrável de concreto armado de alta densidade. Transição para o próximo nível. A superfície metálica passa por uma limpeza rigorosa com jatos de água de alta pressão para a remoção total de óleos e resíduos de soldagem. A pureza da superfície garante que as camadas de pintura protetora e os revestimentos anti-ferrugem adiram perfeitamente ao aço. Para finalizar a segurança em muitos setores, militares instalam fileiras de arame farpado com lâminas afiadas, como navalhas no topo da estrutura. A escalada torna-se uma tarefa quase impossível devido à configuração física desses obstáculos superiores. O material segue adiante pela cadeia de proteção, consolidando a barreira física final. 12 bilhões de dólares. Este é o montante massivo investido em um dos projetos de defesa costeira mais ambiciosos da história, após a devastação causada pelas ondas em 2011. Por que erguer quase 400 quilômetros de muralhas marítimas ao longo da costa de Tohoku? À primeira vista, o projeto pode parecer uma simples barreira de contenção, mas na prática, estas estruturas de concreto maciço elevam-se a 15 metros de altura, o equivalente a um edifício de 5 andares, projetadas especificamente para garantir minutos cruciais de evacuação.
Mas isso é apenas o começo. O desafio de engenharia concentra-se na construção dentro da zona de impacto direto. A maior parte do litoral apresenta um solo arenoso e frágil que se transforma em uma lama instável quando saturado pela água do mar. Pode-se notar como uma estrutura de tamanha densidade simplesmente afundaria ou deslizaria para o oceano sem uma preparação rigorosa do terreno. O processo está apenas ganhando velocidade. Antes de iniciar a concretagem, as equipes limparam os destroços remanescentes e estabeleceram pátios de materiais, estradas e estações de mistura sob chuvas constantes e marés instáveis. Vê-se como a verdadeira magnitude deste empreendimento japonês permanece oculta abaixo da linha de visão. Para evitar o colapso sob o impacto de ondas gigantescas, as fundações foram projetadas com dimensões titânicas. Em determinados trechos, as escavadeiras hidráulicas cavam poços de fundação que mergulham a 24 metros de profundidade. E isso ainda não é o limite. Esta medida supera a própria altura da muralha visível acima do solo, criando um sistema similar a um iceberg, onde a maior massa reside submersa para assegurar estabilidade absoluta. Aparentemente não é complexo trabalhar perto da água, mas na prática, os engenheiros precisam construir secadeiras e muros de contenção temporários para criar ilhas secas artificiais. O solo arenoso recebe injeções de pedra britada e areia compactada, sendo frequentemente reforçado com estacas de aço ou concreto de grande profundidade. Transição para o próximo nível. Sobre esta base estabilizada, uma laje de fundação larga e maciça é derramada para atuar como um pé gigante, impedindo que a muralha seja deslocada pela fúria das águas. Gaiolas de vergalhões de aço, densas e complexas, são montadas para formar o esqueleto estrutural da defesa. Moldes gigantescos são posicionados ao redor dessas armaduras, enquanto o concreto é bombeado continuamente, seção por seção. Cada bloco, com dezenas de metros de comprimento, passa pelo processo de cura e conexão com o módulo seguinte, resultando em uma barreira contínua que serpenteia por toda a costa. Tudo só se complica com a dinâmica das ondas. Uma parede estritamente vertical sofreria todo o impacto da energia hídrica de uma só vez, gerando tensões perigosas na estrutura. Por essa razão, os engenheiros desenham superfícies inclinadas e degraus que fragmentam e dissipam a força da água. O equipamento gradualmente molda estas formas complexas para minimizar a pressão. A defesa não termina na face externa da parede. No lado voltado para o oceano, milhares de unidades de concreto especiais, como tetrápodes e doloses, são empilhados sistematicamente na base. O material segue adiante pela cadeia de proteção costeira. 27 bilhões de dólares é o investimento total necessário para viabilizar projetos de infraestrutura que desafiam a escala convencional da engenharia. Por que utilizar milhões de toneladas de concreto e aço para erguer centenas de quilômetros de barreiras em ambientes tão distintos? Aparentemente não é complexo imaginar a resistência de uma muralha, mas na prática, a configuração física deve neutralizar a energia turbulenta antes mesmo que ela atinja o núcleo estrutural. Essa dissipação forçada faz com que o fluxo perca sua força destrutiva ao contornar os obstáculos projetados com precisão matemática. Painéis de concreto pré-moldado são erguidos por guindastes pesados para revestir a face externa da estrutura principal. Pode-se notar como essas peças interligadas são encaixadas como um quebra-cabeça de proporções gigantescas, criando uma camada de armadura técnica. O equipamento gradualmente posiciona cada bloco para formar uma pele extra que protege o núcleo contra a erosão contínua e o impacto direto de detritos lançados pelas tempestades oceânicas. Mas isso é apenas o começo. No lado voltado para a terra, sistemas de drenagem integrados operam para garantir que a água da chuva não se acumule nos pontos críticos. Vê-se como os canais escoam o volume hídrico de forma constante, impedindo que a pressão interna desestabilize a fundação por trás da muralha. O processo está apenas ganhando velocidade. Ao analisar essas mega-estruturas de uma perspectiva elevada, surge um contraste técnico entre os materiais aplicados e seus propósitos fundamentais.
O aço americano é empregado para priorizar a altura e a transparência visual em áreas de fronteira no deserto. Enquanto isso, o concreto japonês utiliza a massa bruta e a profundidade estrutural para suportar a pressão física extrema exercida pelas massas de água no oceano. À primeira vista, as abordagens parecem divergentes, mas na prática ambas funcionam como monumentos à capacidade humana de delimitar espaços na areia ou no mar com engenharia avançada. Tudo só se complica com o passar do tempo. Essas paredes representam a busca técnica por segurança diante de forças naturais ou humanas em cenários de instabilidade. A batalha entre a engenharia estática e as forças dinâmicas do ambiente externo não atinge um ponto de finalização definitiva. Ela apenas muda de escala e complexidade tecnológica conforme os desafios aumentam. Depois fica mais complexo. 99 milhões de toneladas de terra e rocha representam o volume total de uma montanha que precisaria ser movida para transformar uma geografia inteira. Imaginar esse deslocamento manual, sem o suporte de máquinas pesadas, descreve um esforço titânico voltado para a recuperação de ecossistemas degradados. O objetivo técnico não era a construção de monumentos fúnebres, mas sim a tentativa de ressuscitar uma terra considerada morta. Pode-se notar como em regiões onde as florestas desapareceram completamente e a água evaporou do solo, a agricultura se torna um processo de engenharia extrema. O equipamento e o esforço humano se concentram na manipulação da geologia para restaurar a viabilidade produtiva do terreno. Transição para o próximo nível. O material segue adiante pela cadeia de transformação necessária para a subsistência. 16 mil acres de floresta ressurgiram das cinzas em uma nação outrora devastada pela fome extrema, sem que uma única árvore nova fosse plantada de forma convencional. Por que o método tradicional de reflorestamento falhou tão drasticamente enquanto a própria natureza encontrou um caminho de retorno? A resposta para essa incógnita desafia as percepções comuns sobre a regeneração ambiental. Para compreender a magnitude desta transformação, é necessário retornar ao período em que o território enfrentou seu colapso mais profundo. A Etiópia, situada nas terras altas da África Oriental, já possuiu um cenário vastamente diferente do deserto árido, que estampou as manchetes globais durante a década de 80. 60% do território etíope era coberto por florestas densas e vibrantes em um passado não tão distante. Rios profundos serpenteavam a paisagem e alimentavam o que era considerado uma das regiões mais férteis de todo o continente africano, rendendo ao país o título de Jardim da África. Mas isso é apenas o começo. O equipamento de monitoramento histórico revela uma espiral de destruição acelerada que desmantelou esse ecossistema em apenas poucas décadas. Pode-se notar como a cobertura florestal, que outrora protegia o solo, foi sistematicamente removida. A cobertura florestal caiu para apenas 3% no ano de 1982. Das 77 mil milhas quadradas de vegetação original, restaram apenas 12 mil milhas quadradas de áreas verdes fragmentadas. Onde antes pulsava a biodiversidade, a câmera deslizaria agora sobre uma crosta de terra dura, seca e estéril. Depois fica mais complexo. A pressão humana contínua empurrou o bioma para o abismo, transformando árvores centenárias em lenha e convertendo florestas inteiras em campos agrícolas, improvisados por puro desespero de subsistência. À primeira vista, o desaparecimento da vegetação parece um processo puramente visual, mas na prática ele alterou a física do solo. Sem a malha de raízes para segurar a terra e sem a copa das árvores para interceptar a luz solar direta, a capacidade de retenção hídrica foi anulada. Vê-se como a chuva parou de cair de forma regular e os rios secaram completamente. O vento carregou a camada superficial de terra fértil, expondo um deserto vermelho e hostil. O processo estava apenas ganhando velocidade em direção ao desastre total. 1 milhão de pessoas perderam a vida em apenas 2 anos durante a Grande Fome de 1983. Esta foi a tragédia mais devastadora da história do país, e o mundo observou em choque a paralisia de um sistema biológico completo.
A Terra estava clinicamente morta, incapaz de sustentar qualquer forma de ciclo vital. Nesta etapa, não termina. Enquanto as soluções globais tentavam intervir, o cenário permanecia um pesadelo logístico e ambiental de proporções catastróficas. 90% das mudas plantadas em projetos internacionais morriam em poucas semanas de exposição. Milhões de dólares foram investidos em tentativas tradicionais que falharam miseravelmente diante das condições extremas. 40 graus Celsius é a temperatura que o sol escaldante atingia, cozinhando as plantas jovens ainda no solo. O que sobrevivia ao calor era rapidamente consumido pelo gado faminto que vagava pela região. Plantar novas árvores tornou-se uma estratégia cara, lenta e tecnicamente inútil. Tudo só se complica quando se percebe que a solução não viria de intervenções externas massivas. Tony Rinaldo, um agrônomo que operava na região sob condições críticas, começou a observar detalhes que outros ignoravam completamente. Pode-se notar como ele analisava o que todos consideravam apenas ervas daninhas inúteis e arbustos secos espalhados pela paisagem. O equipamento humano e técnico falhou, mas a percepção de um único especialista mudaria o curso da história ambiental. O que parecia ser apenas vegetação morta no meio do deserto, escondia uma estrutura subterrânea ainda funcional. O sistema radicular das antigas florestas permanecia vivo sob a superfície endurecida, aguardando um estímulo correto para ressurgir. Vê-se como a observação técnica transformou a abordagem de recuperação de uma nação inteira. O fluxo da regeneração natural estava pronto para ser desbloqueado por uma técnica que não exigia sementes externas, mas sim a gestão do que já estava presente no solo. 30 metros de profundidade. Essa é a extensão impressionante que as raízes de milhares de árvores antigas alcançavam sob a crosta da terra endurecida. Por que esses sistemas radiculares permaneciam ativos mesmo após o corte da vegetação superficial? O atraso na resposta da natureza ocorria porque as raízes aguardavam um sinal ambiental específico para retomar o crescimento, mantendo-se em um estado de dormência profunda enquanto o solo permanecia seco. A estratégia de recuperação não dependia da introdução de espécimes exógenas de viveiros distantes, mas sim do uso técnico de uma lâmina de poda. O método conhecido como regeneração natural gerida pelo agricultor, ou FMNR, operava através de uma lógica de seleção biológica. Os agricultores identificavam os tocos remanescentes e aplicavam cortes precisos para remover os ramos debilitados, concentrando a energia vital da planta em apenas 3 ou 4 troncos principais. Pode-se notar como o equipamento de poda manual transforma a estrutura da planta sem a necessidade de irrigação suplementar ou insumos químicos de alto custo. O processo está apenas ganhando velocidade. Esses sistemas de raízes massivos utilizavam as reservas subterrâneas para projetar novos troncos em direção ao céu em um ritmo acelerado. À primeira vista, o crescimento parecia garantido pela força das raízes, mas na prática, a ausência de umidade superficial impedia o desenvolvimento pleno. A água havia abandonado aquele ecossistema décadas atrás, forçando os habitantes de Humboldt a adotarem funções de engenheiros geográficos para reverter o quadro de desertificação. Sem o auxílio de maquinário pesado, tratores ou combustíveis fósseis, a população utilizou ferramentas manuais como pás desgastadas e picaretas para remodelar a topografia local. Vê-se como o mapeamento hidráulico foi realizado com base na memória topográfica das correntes de chuva de períodos anteriores. Uma operação manual de proporções massivas foi iniciada sob condições climáticas extremas e calor intenso. Homens e mulheres transportaram blocos de pedra para a fundação de milhares de microbarragens e sistemas de terraços distribuídos pelas encostas. 99 milhões de toneladas de solo foram movidos de forma puramente braçal durante o processo. Este volume colossal de terra equivale ao peso de centenas de edifícios arranha-céus, transportados balde por balde através do terreno acidentado. O objetivo técnico era a alteração da física fundamental do relevo para o controle de fluidos. Foram escavadas lagoas de infiltração,
e valas de contorno projetadas especificamente para interceptar o fluxo pluvial. Quando a precipitação atingia o solo, as barreiras físicas impediam a formação de enxurradas de lama que anteriormente erodiam a camada fértil. A água era forçada a reduzir sua velocidade cinética e a infiltrar-se nas camadas profundas da terra compactada. Tudo só se complica com a necessidade de vedação total das saídas naturais de drenagem. As ravinas profundas, que funcionavam como canais de escoamento rápido, foram obstruídas com diques de pedra secos e precisos. A lógica operacional determinava que nenhuma gota de chuva poderia transbordar do perímetro estabelecido. A câmera desliza ao longo da terra vermelha e poeirenta, que gradualmente se comporta como uma esponja geológica capaz de reidratar as raízes latentes. Mas a engenharia física era apenas metade da batalha, pois a parte mais complexa envolvia a coordenação interna da comunidade. Milhares de animais de pastoreio foram retirados das colinas para permitir a restauração completa do ecossistema local. Porque a proibição do gado de pastar livremente tornou-se a medida mais crítica para o sucesso do projeto. Aparentemente não é complexo manter animais em áreas abertas, mas durante gerações consecutivas, cabras e ovelhas consumiram sistematicamente cada broto verde que emergia do solo, enquanto seus cascos rígidos compactavam a terra até que ela atingisse a densidade do cimento. A interrupção desse ciclo significava que os aldeões teriam que abdicar de sua principal fonte de alimento e renda imediata, configurando um sacrifício econômico de proporções imensas para a comunidade. O planejamento territorial foi estruturado através da divisão rigorosa da terra em 3 zonas distintas e funcionais. Os vales foram destinados exclusivamente aos sistemas de irrigação controlada, enquanto as encostas médias passaram a ser utilizadas para a agricultura de subsistência e comércio. O topo das colinas recebeu um status de área sagrada e intocável, onde a regeneração da floresta tornou-se a única prioridade absoluta. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o silêncio absoluto desceu sobre as colinas após a retirada dos rebanhos. Sem o impacto mecânico constante dos cascos sobre a crosta terrestre e sem o consumo voraz da vegetação rasteira, a regeneração biológica iniciou seu processo de forma acelerada. A resposta da natureza manifestou-se com uma intensidade inesperada logo após a primeira estação chuvosa, onde a vegetação nativa ressurgiu com uma densidade impressionante. Vê-se como arbustos espessos começaram a recobrir superfícies que antes eram compostas apenas por rocha nua e solo degradado. 180 dias foram suficientes para que a Fúria Verde transformasse a paisagem árida em um terreno em plena recuperação. Depois, fica mais complexo. Em apenas 5 anos de isolamento total, a cobertura vegetal nas áreas protegidas registrou um aumento de 200% em sua densidade total. A disciplina rigorosa aplicada pelos aldeões garantiu o intervalo temporal necessário para que os processos naturais de cura agissem sem interferências externas. A umidade matinal passou a permanecer no ambiente pelo dobro do tempo original, alterando as condições térmicas da região. Esse novo microclima fresco serviu como um catalisador biológico, atraindo populações de insetos que não eram registradas no local há décadas. Consequentemente, pássaros de diversas espécies retornaram à área, atraídos pela abundância de alimento e abrigo, reconstruindo a cadeia da vida elo por elo. O processo está apenas ganhando velocidade. O fenômeno mais impactante ocorreu quando o fluxo hídrico natural foi restabelecido sem a intervenção de engenharia mecânica externa. A água cristalina começou a brotar diretamente das camadas geológicas da Terra, sem a necessidade de caminhões-pipa ou sistemas complexos de tubulações de plástico. À primeira vista, o ressurgimento das fontes parece um milagre geológico, mas na prática é o resultado direto da infiltração da água da chuva, facilitada pela nova cobertura vegetal. 13 nascentes naturais, que constavam apenas nos relatos orais dos anciãos da aldeia, por terem secado completamente, tornaram-se o foco do monitoramento técnico. A combinação das raízes das novas árvores com a construção estratégica de terraços de pedra
permitiu que a precipitação penetrasse profundamente no subsolo. Esse mecanismo de recarga alimentou os aquíferos subterrâneos que estavam exauridos há muito tempo. 6 dessas 13 nascentes, anteriormente consideradas mortas e improdutivas, voltaram a jorrar água de forma contínua e volumosa. O fluxo não se limitou a um evento sazonal ou temporário após as chuvas, mantendo-se constante durante todos os meses do ano. A transformação hídrica consolidou a estabilidade do ecossistema, garantindo a sustentabilidade da região para as gerações futuras. O material biológico agora segue adiante pela cadeia de desenvolvimento natural de forma autônoma. 16 mil acres na Etiópia foram o ponto de partida para um movimento que agora atravessa fronteiras continentais. Por que a água, que antes apenas escorria pela superfície árida, agora permanece no solo? A resposta reside na restauração da capacidade de absorção da terra através de intervenções mecânicas simples, mas precisas. Ao curar a desidratação crônica do solo, os agricultores conseguiram restabelecer o ciclo hidrológico completo, permitindo que leitos de rios anteriormente secos se transformassem em correntes suaves e constantes. Pode-se notar como o lodo fértil se deposita em camadas uniformes ao longo das margens, renovando a composição mineral da terra. Mas isso é apenas o começo. A vida doméstica sofreu uma reconfiguração técnica profunda quando as fontes de água limpa foram estabelecidas próximas às residências. Vê-se como a eliminação das caminhadas de várias horas sob o sol para obter água barrenta liberou força de trabalho para atividades produtivas diretas. A infraestrutura hidráulica natural provou que o ecossistema não estava morto, mas em um estado de dormência por dessecação. 85% foi o salto exato registrado na produção agrícola após a estabilização da umidade no solo. O processo está apenas ganhando velocidade. Este aumento de produtividade elevou o rendimento médio das famílias em 76%, alterando a dinâmica financeira da região. À primeira vista, parece uma mudança puramente ambiental, mas na prática, trata-se de uma revolução econômica baseada em recursos renováveis. As famílias cessaram a dependência de ajuda alimentar externa para se tornarem fornecedoras ativas no mercado local. Depois, fica mais complexo. A paisagem agora comporta colmeias para a produção de mel e áreas de silvicultura para a colheita de madeira sustentável. Além da produção física, o sistema gera ativos financeiros modernos, como créditos de carbono comercializados com as Nações Unidas. O equipamento biológico da floresta funciona como uma instituição bancária, onde o crescimento da biomassa representa juros compostos em forma de matéria orgânica. 12 milhões de hectares de deserto no Níger foram convertidos em terras produtivas utilizando rigorosamente o mesmo método de ferramentas manuais e pedras. Tudo só se complica quando se observa a escala do projeto. No Burkina Faso, colinas anteriormente estéreis exibem agora uma cobertura vegetal densa que serve de base alimentar para milhões de pessoas. O equipamento humano e as ferramentas rudimentares substituem a necessidade de maquinário de alta complexidade tecnológica. 99 milhões de toneladas de terra foram movidas manualmente para moldar essa nova geografia. Por que mover tanta massa sem o auxílio de tecnologia de ponta? A eficiência do sistema depende da escalabilidade e da simplicidade de execução por parte das comunidades locais. Este volume massivo de terra não foi deslocado para erguer monumentos estáticos, mas para criar a infraestrutura física necessária para a retenção hídrica. A resposta sobre a possibilidade de criar uma floresta sem o plantio direto de mudas permanece gravada na topografia recuperada. O solo preparado atua como um catalisador para o ressurgimento da vegetação nativa de forma autônoma. O material orgânico e a água agora seguem adiante pela cadeia de restauração ambiental. Assim termina uma das etapas principais da produção de ecossistemas sustentáveis, consolidando a fundação para o desenvolvimento futuro. Centenas de sementes adormecidas, ciclos hídricos esquecidos e ecossistemas latentes aguardam apenas o momento em que a intervenção humana deixe de confrontar os processos naturais e passe a operar em sincronia com eles. Por que a natureza exigiria uma reinvenção completa?
Aparentemente não é complexo entender que ela demanda apenas o espaço necessário para respirar e recuperar sua configuração original. A transformação de um deserto de poeira vermelha em um oásis de ouro verde serve como evidência física da capacidade industrial quando alinhada às forças geológicas da Terra. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar uma extensão territorial onde 98% do solo é composto estritamente por areia escaldante, desprovida de qualquer curso de água natural ou reservatórios superficiais para o consumo. No entanto, sob o calor extremo, 5 bilhões de galões de água doce fluem diariamente através de uma infraestrutura técnica sem precedentes. Eles projetaram e instalaram uma malha de aço e água com um comprimento total suficiente para completar 35 voltas ao redor da circunferência do planeta Terra. Mas como uma nação sem fontes hídricas aparentes desafiou as leis da aridez para estabelecer a maior rede de suporte à vida já registrada na história, para compreender a magnitude deste sistema mecânico, é preciso analisar as condições térmicas extremas da Arábia Saudita, onde os termômetros registram frequentemente 122 graus Fahrenheit. O equipamento de monitoramento meteorológico indica que, em tais latitudes, a sobrevivência humana em larga escala seria tecnicamente inviável sob condições normais. A topografia de Planalto atua como uma barreira física que bloqueia as massas de nuvens, impedindo que a umidade marítima alcance o interior do continente. Durante milênios, a permanência humana nestas áreas dependeu estritamente da disponibilidade aleatória de recursos sazonais, 122 graus. Esta é a temperatura que funde a resistência biológica no deserto profundo. A era moderna impôs uma demanda hídrica insaciável, mas cada habitante dispõe de apenas 68 a 90 metros cúbicos de água natural anualmente. Por que esse volume é considerado um estado de emergência técnica? A olho nu, a escassez parece um desafio gerenciável, mas na prática, este valor representa 5 vezes menos do que o limite absoluto de pobreza hídrica estabelecido pelas normas das Nações Unidas. Comparativamente, um cidadão médio nos Estados Unidos consome até 9.000 metros cúbicos no mesmo período de tempo. À primeira vista, a disparidade parece apenas estatística, mas na prática ela define a fronteira entre a sobrevivência e o colapso biológico. Um organismo humano pode resistir por 3 semanas sem a ingestão de alimentos, porém sucumbe em apenas alguns dias sem o fornecimento direto de água. Nesta região geográfica, o acesso ao líquido torna-se uma constante física de vida ou morte. Tudo só se complica com o crescimento populacional contínuo. Vê-se como as equipes de perfuração iniciaram a exploração vertical profunda em busca de reservatórios líquidos ocultos sob as camadas sedimentares. Eles buscaram aquíferos fósseis antigos, cuja formação geológica demandou milhares de anos de infiltração lenta através das rochas. A câmera desliza ao longo das colunas de perfuração que penetram o solo arenoso em busca desse recurso finito e precioso. O material segue adiante pela cadeia de extração e distribuição. Trilhões de galões de água foram sugados das profundezas sob as areias escaldantes do deserto. Por que essa extração massiva era considerada um milagre tecnológico e geológico? Aparentemente, a Arábia Saudita havia encontrado um oceano sob seus pés. Mas essa fonte era, na realidade, um estoque finito de águas fósseis acumuladas por milênios. No ano de 1992, o consumo anual atingiu a marca de 7,5 trilhões de galões. Pode-se notar a escala desse volume ao imaginar a capacidade necessária para preencher mais de 27 mil edifícios Empire State até o topo. Mas isso é apenas o começo. O uso desenfreado ignorou o fato de que a água subterrânea fóssil não possui ciclo de renovação, comportando-se tecnicamente como um campo de petróleo que, uma vez exaurido, permanece vazio permanentemente. O nível da água no aquífero vital de Al-Assa despencou quase 500 pés em um período de apenas 25 anos. Vê-se como o rebaixamento do lençol freático ocorreu de forma silenciosa, mas implacável,
reduzindo a pressão hidrostática das reservas. Até o ano de 2018, 80% de todas as reservas subterrâneas, que totalizavam 132 trilhões de galões, haviam sido consumidas. O processo está apenas ganhando velocidade. À primeira vista, a agricultura no deserto era um triunfo da engenharia. Mas, na prática, ela estava consumindo 6,5 trilhões de galões em 2015. Por essa razão, o país foi forçado a implementar medidas de contenção rigorosas em toda a sua infraestrutura hídrica. Campos de trigo que exigiam irrigação por inundação foram abandonados ou convertidos para sistemas de gotejamento assistidos por sensores de umidade. Depois, fica mais complexo. O consumo no setor agrícola registrou uma queda de 40% após a modernização dos sistemas de distribuição. Paralelamente, os centros urbanos impuseram multas pesadas contra qualquer forma de desperdício técnico de água nas redes residenciais e comerciais. O equipamento gradualmente passou a monitorar cada gota, mas a economia era insuficiente diante do crescimento demográfico contínuo. Tudo só se complica. A única fonte de abastecimento que se apresentava como infinita era o oceano que circunda a região. Beber a água marinha em seu estado natural representa uma sentença de morte para o organismo humano devido à alta concentração de cloreto de sódio. Transição para o próximo nível. Para viabilizar o consumo, foi necessária a aplicação de força bruta industrial em uma escala sem precedentes históricos. Engenheiros decidiram ferver o mar para realizar a separação física dos minerais e da água pura. O processo consiste em transformar a água salgada em vapor em grandes câmaras térmicas para isolar o sal e, na sequência, condensar o fluido novamente ao estado líquido. O equipamento gradualmente processa volumes massivos de água, funcionando como um experimento de laboratório ampliado para dimensões monumentais. O material segue adiante pela cadeia. 41 usinas de desalinização gigantescas operam hoje ao longo das extensas costas do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico, formando uma infraestrutura de aço titânica sob o domínio da Arábia Saudita. Por que mobilizar tamanha capacidade industrial em uma região desértica? Aparentemente, a escassez severa de recursos hídricos naturais exige que essas catedrais de metal produzam cerca de 3 bilhões de galões de água doce todos os dias. Esta produção massiva representa 22% de toda a água desalinizada gerada no planeta Terra. Pode-se notar como o complexo Ras Al Khair se destaca no centro desta tempestade de engenharia como uma cidade industrial dedicada exclusivamente à água. Sozinha, esta instalação produz 264 milhões de galões por dia, volume suficiente para abastecer quase 2 milhões de lares americanos. Mas isso é apenas o começo. A energia necessária para sustentar tal operação atinge 2.410 megawatts de eletricidade. Vê-se como essa potência equivale à capacidade de 2 reatores nucleares de médio porte funcionando em capacidade total. Centenas de tanques de aço, longos como campos de futebol, compõem o cenário onde a água do mar é aquecida e submetida ao vácuo. O equipamento gradualmente força a evaporação instantânea em um processo físico violento e extremamente quente. As máquinas são projetadas para resistir por 25 anos sob essas condições extremas de corrosão e calor. À primeira vista, o processo de ferver o oceano parece uma solução definitiva, mas na prática, ele consome uma quantidade insana de energia. Antigamente, essa tecnologia devorava quase 9% de toda a eletricidade da nação saudita. O processo está apenas ganhando velocidade com a busca por métodos mais inteligentes baseados na biologia. A próxima fase desta guerra pela água não é vencida pelo calor intenso, mas pela precisão microscópica. Depois fica mais complexo com a introdução da tecnologia de osmose reversa nas linhas de produção. Em vez de utilizar fogo e vapor, bombas de alta pressão empurram a água do mar contra membranas de polímero especiais. Essas membranas atuam como a fronteira final da filtragem industrial.
O equipamento gradualmente separa as moléculas de água dos minerais dissolvidos com uma eficácia molecular. A espessura dessas folhas de filtragem é de apenas alguns milionésimos de polegada. Os poros nessas membranas são tão incrivelmente pequenos que funcionam como uma barreira física absoluta contra as impurezas. Pode-se notar como o sal é retido enquanto a água pura atravessa a estrutura polimérica. O material segue adiante pela cadeia de distribuição, pronto para o consumo humano. 99% é o índice de pureza da água que emerge do outro lado das membranas após o processo de filtragem profunda. Por que tamanha eficiência energética se tornou o padrão atual nessas instalações? Aparentemente não é complexo filtrar líquidos, mas na prática, o consumo de eletricidade costuma ser o maior obstáculo operacional. Graças ao uso de dispositivos modernos que recuperam a pressão residual, as novas usinas operam com uma economia drástica, consumindo apenas 2,8 kWh para gerar 264 galões de água potável. Pode-se notar como o equipamento gradualmente estabiliza o fluxo para manter essa média de consumo. Para efeito de comparação técnica, esse volume de energia equivale ao gasto de manter 10 lâmpadas de LED acesas pelo período de 1 hora. Mas isso é apenas o começo. Atualmente, 2/3 de todo o suprimento hídrico das zonas urbanas são processados através dessas membranas de alta tecnologia. Em Riyadh, cada copo de água consumido passou obrigatoriamente por esses filtros microscópicos, que operam sob uma matriz energética composta por eletricidade convencional e vastos campos de painéis solares. Vê-se como as placas fotovoltaicas brilham sob a radiação constante do sol do deserto, enquanto alimentam as bombas de alta pressão. Depois fica mais complexo. A criação de água potável na linha da costa representa apenas a etapa inicial de um desafio maior, pois a maioria da população está concentrada no centro árido do território, distante do litoral. O processo está apenas ganhando velocidade. Transportar o oceano através de extensões desérticas exige uma infraestrutura sem precedentes. Caminhões e tubulações enfrentam o maior desafio logístico da história da engenharia hidráulica em função da densidade do material. À primeira vista, o transporte parece uma etapa de apoio, mas na prática, o peso da água exige uma potência de bombeamento massiva. A geografia da Arábia Saudita não apresenta uma superfície plana, o que impõe a necessidade de elevar o recurso para cidades e vilarejos situados a centenas de milhas de distância. O equipamento gradualmente impulsiona o líquido por aclives acentuados, garantindo que o fluxo não sofra interrupções durante o longo trajeto. Nesta etapa, não termina o esforço de engenharia, pois a manutenção da pressão constante nas adutoras é vital para o abastecimento contínuo. A água segue adiante pela cadeia, atravessando o relevo irregular até atingir os reservatórios centrais localizados no coração do país. O material deixa as estações elevatórias de alta potência, passando para um estágio tranquilo de distribuição urbana. Assim, o recurso hídrico atinge os pontos de consumo, completando o ciclo de transporte sob o solo desértico.